Olá, professores, gestores, como estão? Hoje viemos aqui conversar com vocês a respeito de um projeto intitulado O Céu do Boca do Inferno, Gregório de Matos e seus conflitos interiores. Sobre o que será um projeto com um título tão antitético, vocês vão descobrir daqui a pouco. Primeiramente, eu vou fazer com vocês uma contextualização para que entendam por que este projeto está chegando às suas escolas, tá certo? Este é um projeto de leitura que serve para recuperação e deve ser trabalhado de modo interdisciplinar, principalmente com foco na terceira série do ensino médio. Por que escolhemos Gregório de Matos? Gregório de Matos é um poeta muito importante do século XVII, que sempre é ensinado nas aulas de literatura. Mas nós também tivemos como agravante, como uma melhor situação para trabalhá-lo neste ano, ser inserido como leitura obrigatória na FUVEST, o que deu mais ênfase à sua voz por meio dos seus poemas. Bom, primeiramente, no início do ano, nós decidimos realizar este projeto em função de uma solicitação da diretora do Núcleo Pedagógico, que solicitou a todos os PCNP que trabalhassem junto às suas escolas de acompanhamento um projeto de leitura, dada a grande importância deste eixo no ensino da língua e das outras disciplinas também. Começamos então a desenvolver no segundo semestre a partir das habilidades com problemas no SARESP, que nós detectamos, com baixo desempenho dos nossos alunos, junto às nossas 11 escolas de acompanhamento. Na verdade, 9, porque nós temos 11 escolas, mas 9 delas têm ensino médio. Certo? Fomos até essas escolas e realizamos reuniões de ATPC apresentando a todo o grupo de professores que abraçaram, que foram muito bacanas e estão realizando agora esses projetos neste momento em suas escolas. Quais habilidades do SARESP nós detectamos problemas para encaixar nos módulos desse projeto? Bom, H17 com 43,41% de aproveitamento, que significa organizar em uma dada sequência proposições desenvolvidas pelo autor em um texto argumentativo. Por que foi favorável? A temática foi favorável porque Gregório de Matos era um poeta extremamente polêmico para a sua época e ainda traz essa voz polêmica ecoa para os dias de hoje. H26 foi outra habilidade desenvolvida para o projeto, em que tivemos apenas 35,49% de aproveitamento, e ela diz em seu descritor: identificar em um texto normas ortográficas de concordância, de regência ou de colocação pronominal com base na correlação entre definição e exemplo. Também os poemas de Gregório de Matos são bastante favoráveis para desenvolver essa habilidade, visto que carrega uma linguagem bastante cheia de pronomes, colocações pronominais, regras ortográficas bastante interessantes para serem desenvolvidas análises junto aos alunos. Com 45,07% de aproveitamento, nós tivemos a H34, que é identificar recursos semânticos expressivos, antítese, personificação, metáfora, metonímia, em segmentos de um poema, a partir de uma dada definição. Obviamente, os poemas são repletos de figuras de linguagem a serem desenvolvidas análises com os alunos, tá certo? Então, organizamos todos os módulos do projeto e fomos iniciar o trabalho. Neste meio tempo, tivemos também os resultados das AP, das nossas avaliações de aprendizagem em processo, que mostraram para nós, revelaram um sério problema em relação à questão da literatura. Tanto na 22ª quanto na 23ª AP, na terceira série do ensino médio, nós tivemos desvio negativo. Na 22ª de 0,15, que é bem pouquinho, né? E na 23ª um desvio de 3,87. Esses desvios negativos nos exigiram encaixar uma proposta de ação no MMR, como ação corretiva. Então nós aprimoramos o projeto, encaixamos essas habilidades, até porque era óbvio, né, que faziam
parte desse processo de trabalho e enfatizamos o quê? A MP 26, que é relacionar textos literários e o momento de sua produção, considerando os contextos histórico, social e ou político. Neste sentido da estabilidade, nós tivemos problema com duas questões. A Q11, que era 37,51% de aproveitamento apenas, e a Q12, com 38,93% de aproveitamento nesse momento da 23ª AP. Ainda para agravar a situação, tivemos problema também com a MP 22, que é reconhecer a presença de valores culturais, sociais e ou humanos em contextos literários, com 45,97% de desempenho. Fica muito nítido, e nós conversamos sobre isso com os nossos professores de língua portuguesa e também com os professores de todas as disciplinas nas escolas em que fomos, a necessidade de trazer o contexto da literatura para a sala de aula, o contexto de produção das obras para a sala de aula, no momento de ensinar os alunos e de fazer as leituras dos poemas com os alunos, tá certo? Então, é isso que nós vamos trabalhar com vocês no desenvolvimento dos módulos do projeto, que a Rose vai explicar daqui a pouquinho. Até já! Olá, pessoal! Então vamos falar um pouquinho do Gregório de Matos, esse cara tão controverso que a Valéria já apresentou para vocês um pouquinho. Porém, antes de nós conhecermos o Gregório de Matos, eu recomendo a vocês uma referência importante do professor João Adolfo Hansen. No seu livro A Sátira e o Engenho, ele vai nos dizer como ler Gregório de Matos e como entender Gregório de Matos. É um poeta do século XVII, muito distante de nós, mais distante ainda dos nossos alunos, então precisamos buscar boas referências de autoridade que falem sobre ele. Nós vamos deixar aqui para vocês o link de um vídeo, de uma entrevista do professor João Adolfo Hansen, que vão dar para vocês um aperitivo do que é ler o Gregório de Matos. Porém, antes, eu vou lembrar a vocês que neste vídeo, o professor Hansen vai nos lembrar, e vai nos chamar a atenção a ter sempre em mente que o Gregório de Matos foi um homem do Antigo Regime, lá do século XVII, pré-Revolução Francesa. Então ele tinha alguns valores, e esses valores ele defendia na sua vida e defendia na sua poesia. Que valores eram estes? Um homem, para ser bem situado dentro da sociedade, precisava ser branco, precisava ser macho, precisava ser letrado, precisava ser rico e precisava ser católico. Esses são os valores que Gregório de Matos vai defender durante toda a sua poesia. Nós vamos encontrar esses valores nas facetas da sua poesia, porém nós vamos perceber que ele era um rebelde sem causa, ou com muita causa, na verdade. Por quê? Porque ele vai criticar o tempo todo a organização social da época, a organização política da época, a organização econômica da época. Ele vai criticar toda a situação em que ele vivia. Ele era um homem totalmente consciente do seu lugar no mundo. E vou dizer a vocês, ele não aceitava muito bem o seu lugar no mundo. Ele sempre tinha uma crítica, ele sempre tinha uma contestação sobre aquilo que ele estava vivendo, ok? Então vamos lá. Nós oferecemos a vocês aqui no projeto uma biografia do Gregório de Matos. Vocês têm toda a liberdade para buscar mais informações sobre ele. Quanto mais informações, melhor. Faça com que os seus alunos, juntamente com você, professor, pesquisem sobre Gregório de Matos para conhecê-lo na sua profundidade. Nós vamos dar uma amostra para vocês agora de um poema que o Gregório de Matos escreve em homenagem à cidade da Bahia. Vamos fazer um jogral aqui, eu espero que vocês gostem, tá bem? Vamos lá. O que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta... Verdade. Honra. Vergonha. Muito bem. Vocês gostaram? Eu tenho aqui todo um batalhão, de pessoas que estão aqui nos ajudando a fazer o Gregório de Matos e a trazer o Gregório de Matos claríssimo para vocês e para os seus alunos, ok, pessoal?
E eu vou pedir a vocês também que sejam como eu, chamem um batalhão para aplicar este projeto na sua escola. É um projeto interdisciplinar, a professora Valéria já disse isso, é um projeto interdisciplinar, cabe todas as disciplinas dentro dele. Então vocês precisam chamar o professor de geografia, o professor de história, o professor de arte, o professor de sociologia, de filosofia. Chame todo esse pessoal de conhecimento para que esse projeto realmente tenha vida dentro da sua escola e tenha vida principalmente dentro da cabeça do nosso aluno, ok? Mostre aos alunos imagens do Brasil colonial do século XVII, mostre fotos da Bahia, desenhos da Bahia. A Bahia era o centro nervoso da colônia, né? Durante todo o período colonial, a capital do Brasil foi a Bahia. E em Salvador é onde tudo acontecia. Em Salvador estava a vida religiosa, estava a vida acadêmica, estava a vida financeira, a vida econômica da colônia, tudo acontecia na Bahia. Então mostrem fotos da Bahia do período colonial para os seus alunos, ok? Nós vamos mostrar para vocês também, né? Trazer para vocês sugestões das facetas que o Gregório de Matos criou para a sua poesia. Nós vamos ter também, no decorrer de todo esse projeto, alguns exercícios que vão contemplar as habilidades a partir de boas leituras, né, dos poemas de Gregório de Matos. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre a faceta religiosa de Gregório de Matos. Mas o Gregório de Matos era um contestador, era um rebelde, era um religioso? Sim, ele era um religioso. Porque ele foi educado junto aos jesuítas, né, o tempo todo, tudo que o Gregório de Matos aprendeu de língua portuguesa, de língua espanhola, dos cânones, né, que ele se formou em direito. Então, tudo que ele aprendeu da vida acadêmica, ele aprendeu aos pés dos jesuítas. Mas por que isso? Porque os jesuítas dominavam a máquina educacional de todo o Brasil colônia. Né? Eles chegaram aqui no Brasil em 1549. Então, numa das primeiras expedições que chegaram ao Brasil, com muitos colonos, chegou também a primeira comitiva dos jesuítas, né, lideradas por Manuel da Nóbrega. Tá? Então, Manuel da Nóbrega, ele foi o primeiro professor que o Brasil teve, professor oficial que o Brasil teve, não só para catequizar os indígenas, mas também para ensinar os filhos dos reinóis, que eram os portugueses e os brancos, né, que vinham de Portugal e tinham seus filhos aqui. Então, o Gregório de Matos foi um destes educados, né? Ele fazia parte de uma elite branca, de uma elite rica, de proprietários de terra, né? E ele foi educado pelos jesuítas. E tem aqui um poema dele que a Valéria vai ler lindamente para vocês. Pequei, Senhor, mas não porque em pecado, da vossa piedade me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto um pecado, abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida, e já cobrada glória tal, e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Falando mais um pouquinho da faceta religiosa do Gregório de Matos, pessoal, nós vamos mostrar para vocês aqui 4 telas, 2 do El Greco e 2 do Caravaggio. E nós vamos perceber como esse sentimento religioso, ele tomava conta, era uma esfera religiosa, né, criada pela Contra-Reforma, e que o Brasil vivia tudo isso via Portugal. Tudo tinha vindo de Portugal e da Espanha. Para quem não sabe, o Brasil, naquele momento, era uma subcolônia, né? Porque Portugal estava anexado à Espanha como uma província. Né? Lembram lá do evento, lá do Dom Sebastião, que se perdeu no Marrocos, e o trono de Portugal ficou vago. Né? Então, muitas coisas aconteceram e Portugal ficou sem rei, sem dinastia. Então, o que aconteceu? Né? O Felipe II, que era o rei da Espanha, aparentado, né, dos reis de Portugal, dos antigos reis de Portugal, ele achou por bem anexar Portugal
à Espanha, então Portugal passou a ser uma província da Espanha. Portugal sendo província da Espanha, nós éramos colônia de Portugal, passamos a ser uma subcolônia da Espanha. Nós vivíamos este momento político, e esse momento político vai aparecer sempre na poesia do Gregório de Matos. Ele vai sentir uma aflição, uma angústia por esta situação incerta que Portugal e que o Brasil viviam naquele momento. Mas nós vamos ver aqui todo esse pensamento religioso nas telas do El Greco e do Caravaggio, né? Do São Jerônimo e do São Francisco de Assis. Né? E nós vamos perceber aqui principalmente a questão da presença da caveira. Vocês vão ver nessas 4 telas, nós temos a presença da caveira para mostrar a finitude da vida. Né? Era uma das coisas também, uma das temáticas da poesia do Gregório de Matos, que era a finitude da vida. E ele recebeu esse pensamento como? Via religião. Tá? Trabalhamos mais alguns exercícios. Temos aqui outras telas, né, sobre a questão religiosa. Né? Nós vamos ver a dramaticidade, né, exposta nessas telas, que o professor de arte vai trabalhar muito bem com vocês, vai poder trabalhar e desenvolver muito bem com vocês, principalmente em se tratando do pensamento barroco, né, onde as contradições estavam muito presentes, e o Gregório de Matos viveu também os reflexos dessas contradições, arraigados dentro dele. Mas o que acontecia no Brasil naquele momento? Era só Gregório de Matos que escrevia? Só Gregório de Matos que pensava? Não, existia também, né, outro pensador da época, que era o Padre Antônio Vieira. Né? E o Padre Antônio Vieira, ele vai também, né, fazer algumas críticas nos seus 205 sermões sobre a situação do Brasil naquele momento, sobre a questão da catequese naquele momento. Seria importante trazer para os alunos alguns trechos, né, bem contextualizados do Padre Antônio Vieira também, porque viveu contemporaneamente ao Gregório de Matos. Tá? Nós falamos também das facetas do Gregório de Matos. Então nós já vimos uma faceta político-social, nós vimos a faceta religiosa, e nós vamos ver também agora uma faceta lírico-amorosa, que novamente a Valéria vai ler para vocês a mesma Dona Ângela, que é um poema lírico-amoroso do Gregório de Matos. A mesma Dona Ângela. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente. Em quem, senão em vós, se uniformara? Quem veria uma flor que a não cortara, de ver de pé, de rama florescente? E quem um anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara? Se como anjo sois dos meus altares, foreis o meu custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que, de tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Muito bem, pessoal. Então vocês ouviram aí a mesma Dona Ângela, lido lindamente pela Valéria, tá? E nós vamos perceber que neste poema, né, existem já muitas contradições, né? O conflito do Gregório de Matos já está presente, né? Principalmente quando ele usa, né, a temática angelical, né, para descrever a Dona Ângela, porém no final, né, no último terceto, né, que trata-se de um soneto, né, com 2 quartetos e 2 tercetos. Então nós vamos perceber que no último terceto ele diz o seguinte, né? És anjo que me tenta e não me guarda. Então a Dona Ângela, que ela foi descrita angelicalmente durante todo o poema, no final ela é um anjo que tenta. Quem é que tem anjo que tenta? Geralmente nós temos anjo da guarda, não é isso, pessoal? Então nós temos anjo da guarda, mas vocês percebem a contradição e o conflito de pensamento que existia dentro do Gregório de Matos, quando ele coloca na angelical todo um sistema angelical na Dona Ângela, mas ele diz que ela é anjo que tenta e não guarda. Tá? Então era um anjo bem diferente dos anjos que nós conhecemos, ok? Mas o que acontecia no resto do Brasil neste momento? O Brasil não era simplesmente a Bahia, o Brasil não se resumia em Salvador.
né? Existiam muitas outras capitanias totalmente povoadas, totalmente desenvolvidas, umas mais, outras menos, mas nós vamos ter neste momento também, contemporaneamente ao Gregório de Matos, a invasão holandesa no Brasil. Né? Nós sabemos que Maurício de Nassau, quando veio para o Brasil, ele trouxe alguns estudiosos juntamente com ele. Né? E nós vamos ver aqui, nós trazemos para vocês aqui no projeto, algumas telas do Eekhout, né? Do Albert Eekhout, que foi um pintor holandês, que esteve aqui no Brasil durante todo o período, durante os 24 anos de colônia holandesa. Né? A colônia holandesa sobreviveu no Brasil por 24 anos, né? Na capitania de Pernambuco. Tá? Que não era só Pernambuco como nós conhecemos hoje. Vocês vão ver depois a configuração do mapa do Brasil, que era outra configuração muito diferente do que nós conhecemos hoje. E o Albert Eekhout, ele foi trazido pelo Maurício de Nassau para fazer uma propaganda da terra do Brasil, lá na Holanda. Então ele pintava a comida que o Brasil tinha, os animais, né? Ele pintava as frutas, né? Em natureza morta. Então, para dizer o quê? Se você for para o Brasil, é uma colônia, mas você não vai morrer de fome, tem frutas lá. E nós temos também aqui a tela da mameluca aqui do lado, ó, né? A mameluca, para mostrar que os índios do Brasil já não eram mais tão selvagens, eles já estavam aculturados. A mameluca, ela está lindamente vestida com um roupão branco, né? Com esse roupão branco, esse enfeite na cabeça e essa cesta de flores, ela é quase uma sinhá portuguesa. Né? Então, era uma maneira deles fazerem propaganda, né? Dos holandeses fazerem propaganda do Brasil, para que os colonos tivessem vontade de vir para o Brasil. Juntamente com o Maurício de Nassau também veio o Franz Post. Tá? E o Franz Post foi um pintor, um dos que mais me fascina, né? Daquela comitiva do Maurício de Nassau, principalmente porque ele sempre dedicava as suas telas 50% ou mais para pintar o céu do Brasil. Ele era decididamente um homem fascinado pelo céu do Brasil. E esse céu azul claro, como ele pinta, né, nós vemos no Nordeste até hoje. Né? Quando eu fui ao Nordeste pela primeira vez e olhei o céu do Nordeste, gente, é o céu do Franz Post. Né? Então nós vamos ver, né, o professor de arte pode trabalhar muito bem com vocês essa questão das telas do Franz Post e essa dedicação, essa fascinação que ele tinha pelo céu do Brasil naquele momento. Nós apresentamos também no nosso projeto um mapa da configuração do Brasil do século XVI, do século XVII, desculpa, e nós vamos perceber como estava configurado o Brasil, né? Nós vamos perceber que as capitanias elas já estavam adentrando para o interior do Brasil, elas já eram mais longas para dentro do Brasil, então nós tínhamos toda uma tira de litoral, né? E além do litoral nós já percebemos um movimento, né, para o território central do Brasil. Vocês percebem que tudo isso foi feito com as missões, com as bandeiras, com as entradas, né, e o Brasil foi se expandindo a partir deste momento. Tá? Que o professor de geografia vai poder trabalhar muito bem com vocês essa configuração e esse movimento do povo do Brasil, né, do povo colonial para as regiões centrais do Brasil. Então nós temos aqui no outro módulo, né, no penúltimo módulo, que é o 7º módulo, né, nós apresentamos um videozinho sobre o Gregório de Matos. Né? Nós fizemos um recorte para que vocês passem para os seus alunos. Alguns nós assistimos todo o vídeo, é lógico, o vídeo tinha alguns pontos que não eram apropriados para os adolescentes, então nós fizemos uma censura no filme e apresentamos para vocês um filme recortado, porém muito coeso, muito bem feito. Tá? Nós temos aqui o link para vocês apresentarem para os seus alunos, mas assista o filme completo, professor, você é adulto, você pode, ok? E nós também sugerimos, para finalizar este projeto, uma bela exposição com a poesia do Gregório de Matos. Peço a vocês que leiam com os alunos. Não deem o poema para o aluno ler em casa, decorar em casa, seja fazer o que lá em casa. Tá? Então leiam na sala de aula com os seus alunos, modelize leitura fluente para os seus alunos com os poemas de Gregório de Matos, para que no dia da exposição os seus alunos realmente tenham dominado, saibam o contexto do Gregório de Matos e leiam com fluência de fato
os poemas de Gregório de Matos. Decore a sua escola com banners, né, sobre o Gregório de Matos, sobre a época, sobre o Brasil colonial, sobre os holandeses, sobre o Padre Antônio Vieira. Então, tudo que nós temos no projeto dá para você decorar a sua escola e fazer uma bela exposição, um mergulho no século XVII. Toda a escola, toda a comunidade vão dar um mergulho no século XVII juntamente conosco e principalmente um mergulho na literatura, na poesia, no contexto do Gregório de Matos. Ok, pessoal? Muito obrigado e bom trabalho a todos.